Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui na Escritura, nesse capítulo 13 de Apocalipse, esse capítulo bastante, assim, como é que eu vou dizer, bastante famoso, bastante comentado pelos conteúdos que aparecem aqui. Nesse capítulo 13 do Apocalipse vai aparecer principalmente aqui uma paródia satânica das relações do Pai, de Deus Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Vai ser praticamente uma paródia aqui. As relações da besta, do anticristo com o dragão, que é Satanás, como um tipo de paródia das relações do Pai, de Deus Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Coisas parecidas vão aparecer aqui, como se o anticristo, no caso, fosse um tipo de um Messias invertido. E aqui, no caso, vai aparecer muitas semelhanças aqui daquilo que foi a trajetória do Senhor Jesus em relação ao Pai e a trajetória da besta com relação ao grande dragão, que é Satanás. Aqui no versículo 1 a 10, resumidamente, diz assim: vi emergir na terra uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão seu poder e grande autoridade. E então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. E a terra se maravilhou e adoraram o dragão. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus. E todos os que foi-lhe dado que pelejasse contra os santos, foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e adorarão todos os que habitam sobre a face da terra. Aqui no caso a besta emergindo do mar, vai ter uma outra emergindo da terra depois. No capítulo 17 nós vamos ver as elucidações sobre essa besta que emerge do mar. No capítulo 17 do livro de Apocalipse vai ter algumas explicações sobre a simbologia dessa besta, suas características e como elas aparecem simbolicamente, o que elas são. Né? Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres, é semelhante à descrição do dragão anteriormente, é muito parecida. A descrição do grande dragão que João vê no capítulo anterior, no capítulo 12, tem as mesmas características dessa besta. Então são poderes associados, obviamente. As 7 cabeças e os 10 chifres são uma expressão simbólica, tanto da qualidade do poderio da besta e do dragão, no caso, 7 como perfeição e 10 como totalidade, um modo poderio que é completo, de certa forma, enquanto Deus permite, obviamente, mas que também são símbolos de sua própria trajetória. E nós vamos ver aqui claramente que em todo aspecto da besta, em toda a descrição da besta, em suas partes constitutivas, estão, assim, de certa forma, desenhados ou esboçados aspectos de sua própria trajetória até a imersão da pessoa do anticristo. A besta e o anticristo são a mesma pessoa, mas no primeiro momento a besta é um símbolo de todo um processo. Por exemplo, aqui nós vemos que a besta ela é semelhante ao leopardo tem pés de urso e boca de leão. Essas são as características físicas da besta. João viu a besta com essa característica, com 7 cabeças e 10 chifres, e, semelhante ao leopardo, pés de urso e boca de leão. O que é o leão, o urso, o leopardo, o urso e o leão, no caso? É a Babilônia, Pérsia e Grécia. Porque aqui é uma menção daqueles impérios mundiais, expressa simbolicamente nos animais que Daniel vê no capítulo 7 do seu livro. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, esses animais, são 4 animais que ele vê, inclusive um quarto animal terrível, que é o Império Romano. Aqui não aparece esse quarto animal terrível. Por quê que não aparece esse quarto animal terrível aqui, que era Roma, no caso? Porque esse animal terrível é a própria besta, por isso. Mas ela é precedida pelo urso, pelo leopardo, urso e leão. Por quê? Porque, na verdade, a trajetória do mistério da iniquidade é a trajetória dos governos desse mundo e emerge dos governos desse mundo. Agora, nós temos que entender uma coisa. Lá no livro de Daniel, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, obviamente que a primeira intenção de Deus não é falar do poderio do mal ou do modo como o mal se processa no mundo. Pelo contrário, o enfoque principal de Daniel, tanto no capítulo 2, quando fala da grande árvore que Nabucodonosor sonha, e que justamente traz a simbologia desses impérios, né? A grande estátua também, a estátua de Nabucodonosor, a árvore, a estátua e mais esses animais, todas essas imagens
todas essas profecias de Daniel falam de impérios que se sucedem, impérios mundiais. E a mensagem principal do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre os poderes desse mundo. Mas, quando nós lemos aqui em Apocalipse, claramente, a besta que no primeiro momento é ensejada naqueles impérios, e nós vamos ver mais disso no capítulo 17, podemos entender então que a história é um grande palco, a história humana é um grande palco, em que se desenrolam os mistérios da piedade e da iniquidade. Paulo diz em 1 Timóteo que é grande o mistério da piedade, grande o mistério da piedade. E o mesmo Paulo em Tessalonicenses fala do mistério da iniquidade. O mistério da piedade é o plano de Deus, a marcha do reino de Deus na história. E o mistério da iniquidade é o plano satânico, que vai culminar num domínio mundial pouco antes da segunda vinda de Cristo. A expressão plena desse plano satânico que atravessa também as eras é a manifestação do anticristo pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então, esses dois mistérios, o mistério da piedade e o mistério da iniquidade, atingirão o seu cume, o seu ápice, pouco antes da segunda vinda de Cristo, quando finalmente terá revelado o iníquo, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, com o esplendor de sua vinda, como lemos lá em Tessalonicenses. Sobre essa besta aqui nós lemos que o dragão lhe dá o seu poder. O que é a besta, então? É um emissário de Satanás, um tipo do Messias invertido. É por isso que aqui falei no começo, que aqui é como se fosse uma paródia das relações do Pai com Jesus. Porque é como se o dragão aqui tivesse, por assim dizer, invertidamente no lugar de Deus, e a besta fosse o seu Messias. É como se fosse isso, uma imitação satânica da trajetória do próprio Jesus quando veio na Terra. Só que aqui, no caso, a besta é um tipo do anti-Messias, porque ela é chamada de anticristo justamente porque ela é o oposto a Cristo e em lugar de. Porque anti significa essas duas coisas. O oposto ou em lugar de. E nós vemos claramente nas Escrituras que o anticristo será isso. Ele será contra Cristo e em lugar de Cristo. E Satanás lhe delega o seu poder, reveste essa besta de grande poderio. E esse poderio, como lemos lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8 e 9, é um poderio que vai se desenrolando no curso desse mundo. E aqui, nessa imagem da besta, do corpo da besta, do leopardo, do urso e do leão, nós vemos que esse processo está entremeado nos poderes desse mundo. Obviamente que o mistério da piedade é superior ao mistério da iniquidade, mas dividem, por assim dizer, um mesmo palco. E nós lemos aqui que as 7 cabeças da besta, a besta tem 7 cabeças, que é a qualidade do seu poderio, mas vemos que uma das cabeças é golpeada. João vê uma de suas cabeças como golpeada de morte, e essa chaga ela é curada. Aqui há, obviamente, interpretações sobre isso, interpretações diferentes. Os irmãos devem ter percebido que a linha que eu estou adotando aqui de interpretação não é a linha mais comum do meio evangélico, é uma linha um pouco diferente. Mas nas interpretações comuns que tem sobre essa besta sendo golpeada, essa cabeça sendo golpeada e curada, as pessoas veem aqui o Império Romano, uma lenda de Nero revivido, se referindo ao Império Romano, porque de fato o quarto animal simbolicamente é o Império Romano, de fato. Mas aqui já estamos falando da besta, já não estou falando mais do Império Romano, é isso que estou levando em conta nessa interpretação. E também outros veem aqui os papas, porque a Igreja Católica herda, por assim dizer, o Império Romano e opera segundo assim os moldes do Império Romano. Então, muitas pessoas veem nisso assim, nessa passagem aqui, uma lenda que havia sobre Nero ressuscitado, Nero que perseguiu a igreja como sendo um tipo de anticristo, e ressuscitando lá no começo do Império Romano, ou então a Roma papal, ou a Igreja Católica, que por assim dizer, herda o poderio de Roma, e se torna a Igreja Católica Romana, e que também assim se ressurge e adquire grande poder lá na coroação de Carlos Magno, no ano 800. Então isso aí seria a revivificação do Império Romano. Por causa do Império Romano, no caso, ter caído em 476 e ter, por assim dizer, adquirido um grande poder em 800, com a coroação de Carlos Magno. Isso são interpretações que colocam essa chaga curada da besta, essa cabeça da besta que é ferida e depois é curada, como sendo uma dessas duas coisas, ou o Império Romano ou os papas. Ainda há outras pessoas que acreditam que durante aquele período fechado da grande tribulação,
o anticristo, ele mesmo, o próprio anticristo, sofrerá assim, um revés, e essa chaga curada seria isso. Ele seria morto e ressuscitaria, e aí as pessoas admirariam e o adorariam. Bom, duas coisas aqui. Primeiro, uma paródia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Aqui o diabo está imitando as coisas que aconteceram com o Senhor. Mas, pessoalmente, eu acredito mais nas opiniões de Irineu e de Alan F. Johnson sobre essa passagem, que vem nessa passagem mais um cumprimento de Gênesis 3,15, onde se diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e a esmagaria. Então, esse revés aqui do mistério da iniquidade é a vitória de Cristo na cruz, que derrotou o império das trevas, né? E a sua cura, por assim dizer, é o grande avivamento satânico e a liberação da manifestação da besta, do anticristo, que está em 2 Tessalonicenses 2. Porque, na verdade, o anticristo vai se revelar num tempo propício, ou num tempo pré-determinado soberanamente por Deus. E aí haverá realmente uma grande força do mal manifesta no mundo. Então, essa chaga curada seria esse revivamento satânico, será que começa em um processo de piora das condições do mundo durante a grande tribulação, nos nossos dias, inclusive, até culminar na revelação do anticristo. Então, seria mais isso. Eu, pessoalmente, acredito mais nessa interpretação, que essa cabeça da besta golpeada, levando em conta o arco profético maior desses processos, seria a vitória de Cristo na cruz e o reavivamento satânico perto do fim dos tempos, como essa cura simbólica dessa cabeça que foi ferida pela cruz. Não que essa ferida, por assim dizer, ela reverte o que Jesus fez na cruz, não é isso. Mas isso tudo expressa simbolicamente por aquilo que tem acontecido durante toda a trajetória do mistério da iniquidade. Não apenas as coisas que aconteceram em um sentido estrito lá do Império Romano, ou em um sentido estrito dos papas, ou em um sentido estrito da besta quando se manifestar, mas o arco maior de toda essa profecia. Porque aqui, quando fala da besta, fala de um processo amplo, que se delineia durante todo o curso da história, e não apenas de coisas que vão acontecer durante limitados 7 anos de grande tribulação. É por isso que eu acredito mais nessa interpretação de Irineu, daquele pai da igreja chamado Irineu de Leão, e também de Alan F. Johnson, porque eu vejo essa expressão simbólica da cabeça ferida e curada dentro de uma decorrência histórica dos processos de emersão da besta. Vejo mais nisso. Então, isso, na verdade, teria um arco profético maior do que meramente o Império Romano ou os papas, ou 7 anos fechados de grande tribulação. Pelo menos é assim que, pessoalmente, acredito. E a terra se maravilha com a besta. Ela chega até a exclamar, né? Quem é semelhante à besta? As pessoas se maravilham. Por quê? Porque a besta é a expressão de todo o poderio do mal, é a síntese do formidável poderio do mal. Isso nós estamos vendo hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos vendo isso. A inversão de valores, as coisas assim, se escalando. E muitas pessoas assim que não concordam com muitas coisas hoje em dia, simplesmente se acovardando e não querendo dar a cara a tapa. Porque o mundo vai ser assim, o mundo vai ver o mal, mas não vai ter força moral para se opor a ele. Só os nascidos de novo, só os filhos de Deus depositarão suas vidas para resistir contra esse domínio formidável da besta que há de se revelar. Só os filhos de Deus terão essa coragem. E pagarão com a vida por essa ousadia. O resto do mundo, não. Agora, aqui nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus, e principalmente aqui Apocalipse, sempre está se referindo a conteúdos da própria palavra de Deus mesmo. O diálogo principal do livro do Apocalipse não é com coisas que estão acontecendo hoje em dia, no primeiro momento, embora seja, obviamente, profecia de coisas que estão acontecendo, mas com aquilo que a própria palavra de Deus já tem falado. E aqui nós vemos claramente aqui uma referência invertida do nome Miguel na expressão das pessoas. Quem é como a besta? Porque o nome Miguel significa quem é como Deus. Isso significa o nome Miguel. E essa expressão do que significa o nome Miguel é também a expressão da liderança de Miguel, dos anjos que derrotaram Lúcifer, derrotaram Satanás naquela batalha original que vimos no capítulo anterior. Daí o nome Miguel, quem é como Deus, porque aquela rebelião era uma rebelião contra Deus. E como se profeticamente o nome Miguel fosse a indagação àqueles rebeldes de que não haveria ninguém maior do que Deus. E que toda rebelião contra ele está fadada ao fracasso. Mas aqui as pessoas fazem uma pergunta parecida com a significação do nome Miguel, mas num sentido invertido.
Porque o poderio que eles admiram aqui, é o poderio da besta, não é o poder de Deus. Quem é como a besta? Não é quem é como Deus, segundo o que significa o nome Miguel, mas é quem é como a besta. Porque o mal se torna sistêmico de tal modo formidável que as pessoas simplesmente não têm força moral para resistir. Só um novo nascido é capaz de resistir a esse poder formidável. Por quê? Porque conhece um poder maior. Se o mundo pergunta quem é como a besta, o Filho de Deus sempre tem em mente essa pergunta: quem é maior que Deus? Quem é como Deus? Então a pergunta está na mente renovada do Filho de Deus quem é como Deus? E não quem é como a besta, como o mundo pergunta. Então a terra se maravilha e adora a besta pelo seu poderio formidável e por tudo aquele de sistêmico que existe no mundo do mal. Infelizmente o mal se torna sistêmico. E essa besta ela profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Isso também em cumprimento assim da profecia lá de 2 Tessalonicenses 2, 8 a 9, que diz também que o homem da iniquidade se levantará contra tudo que se chama Deus e estabelecerá a abominação da profanação que estava prevista em Daniel, que é inclusive mencionado por Jesus. Então, o que nós temos até aqui sobre essa besta? Ela é a encarnação do mal, do poder do mal. Ela é a encarnação plena do poder do mal, que finalmente mostra a cara para o mundo. Porque esse processo da iniquidade é um processo oculto no mundo, assim como o próprio reino de Deus. Mas aqui no caso, quando a besta se revela, quando o homem da iniquidade mostra a sua cara, a encarnação do mal se torna plena e visível perante a humanidade. E aí a aprovação da humanidade inteira, como já lemos na carta à igreja de Tiatira. Daniel, Paulo e João falaram sobre essa pessoa, sobre esse anticristo, sobre essa besta. Daniel falou principalmente sobre o seu poderio político. Nos capítulos 7 de Daniel, 11 e 12, parece que falam também, mas aquelas visões de Daniel são visões que enfocam o poder político da besta. Paulo fala mais da parte religiosa. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo fala mais daquele que vai se sentar no santuário de Deus e vai exigir adoração como se fosse Deus. A abominação da profanação é, de certa forma, dita por Paulo de uma outra maneira no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é o próprio posicionar-se do anticristo como Deus perante a humanidade. Isso em si é a abominação da profanação. Não é o terceiro tema construído nem nada. É apenas o fato, é esse terrível fato, na verdade, da auto-entronização da besta como divindade perante a humanidade, sendo esta uma criatura do inferno. E João, no caso, fala dos dois aspectos. Porque se Daniel falou do aspecto político, se Paulo falou do aspecto religioso, João fala dos dois, porque aqui nós vamos ver duas bestas. Essa que emerge do mar, que é o aspecto religioso, e depois uma outra besta que emerge da terra, que é o aspecto, aliás, que é o aspecto político, essa do mar, e depois o aspecto religioso, que é aquela que emerge da terra. E no caso seria o falso profeta. Então João traz os dois aspectos, o político e o religioso. Vai ter duas bestas aqui, nós estamos vendo a primeira ainda. Mas eu quero só adiantar que João, no caso, completa aquilo que é colocado por Daniel e por Paulo quanto ao que será o anticristo e como será o seu modo de poder. Um alinhamento profético aqui em Apocalipse, tanto de Daniel quanto Paulo em João e naquilo que ele fala sobre as bestas do capítulo 13 aqui de Apocalipse. Tanto Daniel quanto João fala que ele guerreará contra os santos. Na verdade, o próprio Jesus falou isso também, se entendermos bem. Porque o que Jesus disse lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus? Quando virdes a abominação da desolação instalada no lugar onde não deve, então os que tiverem da Judéia fugem para os montes, os que tiverem dentro de casa não voltam a pegar nada, e por aí vai. Que é uma descrição clara de uma revelação do anticristo e uma subsequente perseguição aos cristãos. Isso é o que Jesus fala. Jesus não usa o termo anticristo, nem Paulo e nem Daniel. Quem usa o termo anticristo é só João, e só em sua primeira carta, porque aqui fala da besta, mas não fala o vocábulo anticristo, João não usa aqui. Mas é a mesma pessoa. Se nós pegarmos as expressões que aparecem em Daniel, aparece em 2 Tessalonicenses, aparece na primeira carta de João, e também essa expressão que aparece aqui em Apocalipse 13, veremos claramente que são a mesma pessoa. Estão falando sempre da mesma pessoa. Que guerreará contra os santos, magoará os santos do Altíssimo, diz lá em Daniel. Quando ouvir abominável da desolação onde não deve estar, os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Os que tiverem alguma coisa dentro de casa, não entre lá para pegar. Ou seja, trata de fugir, porque haverá uma grande perseguição a partir desse momento.
contra a igreja, contra os cristãos. Teremos sido arrebatados de tudo isso acontecer? Conforme a opinião mais popular no meio da igreja? Não. Não. Estaremos aqui durante todo esse tempo. A igreja estará durante a grande tribulação. A igreja terá enfrentado todos os seus inimigos e enfrentará o seu inimigo maior e mais derradeiro, que é o anticristo. O anticristo pleno. Não haverá, por assim dizer, escape. Haverá fortalecimento. Haverá selamento. Haverão medições que guardam o povo de Deus na medida da produção de Deus. Como já vimos lá nos 144.000, e já vimos também na medição do tempo. Providências de Deus para que o povo de Deus seja fortalecido. Isso Deus vai fazer. Mas liberar, Jesus mesmo orou no capítulo 17 de João, dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que o guardes do mal. Ser guardado do mal é ser fortalecido para vencer o mal, e não simplesmente escapar dele. Então aqui os santos são a igreja no seu sentido pleno. Não são pessoas assim que perderam o trem do arrebatamento e agora estão sofrendo. Não vejo isso não. Agora, como a igreja vence? O problema é esse. Porque aqui se diz que ele guerreará contra os santos e os vencerá. E olhando assim superficialmente, pensamos, mas nós vamos ser derrotados, então? Entendam o sentido aqui. Entendam o sentido aqui. Ainda que a besta, por assim dizer, ganhe a batalha, não vence a guerra. A guerra ela perde. Mas o modo de vitória da igreja é sempre o modo de vitória do Senhor Jesus. Como Jesus venceu a morte? Passando por ela. Como a igreja vence a morte? Passando por ela. Como a igreja vence o mundo? Sofrendo as agruras do mundo sem negar a sua fé. É assim que a igreja vence o mundo. É dessa maneira, inclusive, que Paulo se identifica com a igreja, se identifica com o próprio Senhor, por meio daquilo que ele é e representa para o seu corpo, que é a igreja. Então, entendamos o modo de vitória do povo de Deus para não sermos confundidos. Já temos lido lá no capítulo 6 desse mesmo livro de Apocalipse, sobre as pessoas mártires desse tempo, que estão diante de Deus com palmas de ouro, com vestes brancas. Essas pessoas venceram. Vão ver mais e mais sobre isso no próximo capítulo. De pessoas que vencem a besta, mesmo sendo mortas por ela. É nesse sentido que a igreja pode ser até vencida, entre aspas, pela besta, mas não é derrotada de maneira nenhuma. Nesse mundo a igreja perde-se. Mas diante de Deus, diante da eternidade, que é o principal, nisso a igreja vence. E aqui nós vemos um recrudescimento de tudo aquilo que já vimos ensejados no capítulo 11 e 12. Porque no capítulo 11, vimos as duas testemunhas. Aqui é dado profetizar sobre 1260 dias, que é sempre tempo profético, sempre um tempo de Deus. E o modo como as duas testemunhas são mortas pela besta. Já eram imagens da igreja ali, morrendo no mundo, que é a cidade que se chama Sodoma e Egito. É o mundo, é o sistema aqui da besta. É a cidade que se chama Sodoma e Egito. Vai ser chamado Babilônia mais pra frente. Isso aqui ainda é chamado de Sodoma e Egito. E a igreja padece aqui, mas vence pela sua morte. Não amando a vida e entregando a vida para o Senhor, nisso a igreja vence. E a aparente vitória da besta é simplesmente o fato dela conseguir, sob permissão divina, martirizar a igreja. Mas a igreja não é derrotada por causa disso. No sentido pleno, não. Se a besta aqui é dita que vence os santos, ela vence os santos só nesse sentido estrito de levá-los à morte, mas não no sentido de derrotá-lo plenamente. Não perante o Senhor e principalmente não perante a eternidade. Porque diante daquilo que é mais completo dentro do nosso Deus, nisso a igreja é e sempre será vencedora. Agora, o fato é que os habitantes da terra a adorarão. Adorá-la-ão os habitantes da terra. Né? Os que habitam sobre a terra adorarão a besta. Por quê? Porque ficarão seduzidos pelo seu poderio ou serão intimidados por esse poderio. E adorarão a besta. Porque essa besta aqui, que tem um corpo de leopardo, tem uma pata de urso e boca de leão, esse poderio aqui se torna explicitado na revelação do anticristo. De modo que tudo aquilo que da parte do diabo, da parte do nosso inimigo, tem sido colocado como idolatrias gerais perante o mundo, prepara o caminho para a idolatria da besta. Aqueles que adoram o dinheiro, aqueles que adoram a si mesmo, aqueles que adoram ídolos, adorarão depois a besta, que vai ser a expressão acabada de tudo isso. A humanidade será, infelizmente, seduzida nesse tempo. Continuando aqui no versículo 11 a 18, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Fez com que a terra adore a primeira besta,
Seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. A todos fez que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. É uma das partes mais famosas do Apocalipse, é esse 666. Aí. Tem até conjunto de rock usando esse 666. A primeira besta emerge do mar. A primeira besta emerge do mar. A segunda besta emerge da terra. Essa segunda besta tem dois chifres. Se a primeira besta tem corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão, que é a expressão daqueles impérios antigos de Daniel, a segunda besta tem dois chifres, que seria, no caso, o Império Medo-Persa. Isso simbolicamente dentro daquelas expressões dos impérios mundiais lá de Daniel, dizendo também que essa besta, de alguma maneira, tem relação com esse processo macro que se desenrola na história. Mas a característica principal dessa besta é que ela tem a aparência de cordeiro, né? Parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Parece cordeiro, mas fala como dragão. O que significa isso? O cordeiro emite o quê? Emite uma expressão de mansidão, de religião, de religiosidade, algo... Né? Mas a voz do dragão já denuncia o lobo com pele de cordeiro, aqui no caso, uma outra maneira de dizer isso, em forma de expressão de um poderio, mas é como se fosse um lobo em pele de cordeiro aqui. Porque é o engano religioso. Essa aparência de piedade que é expressa do cordeiro, mas por trás disso uma voz de dragão, que é a verdadeira natureza desse engano. Aqui no caso, essa segunda besta, ela é geralmente associada com o falso profeta lá do capítulo 16. Mais para frente vai aparecer a figura do falso profeta, que é justamente o aspecto religioso desse mistério da iniquidade que chega a esse aspecto pleno no mundo. O aspecto religioso, o engano do sincretismo. E aqui quero dizer para vocês que várias coisas estão sendo colocadas para ensejar esse engano. Parece até estranho dizer isso, mas existem programas da ONU assim que tendem a trazer uma religião civil para a humanidade, que vai culminar nessa religião mundial de adoração à besta. Esse é o falso profeta. Essa é a segunda besta, a expressão simbólica do aspecto religioso, que dá sustentação à primeira besta, que é o anticristo que vai se revelar. Então, o que nós temos aqui nesse capítulo 13? Duas bestas, uma que emerge do mar, que é o poder político da besta, e o outro que emerge da terra, que é o poder religioso. A síntese geral é o quê? A pessoa do anticristo cooptando amplos poderes e dominando sobre a terra em aspecto político e religioso. E aqui, de novo, quero repetir. Daniel, no Antigo Testamento, enfoca o aspecto político. Paulo fala do aspecto religioso com relação ao templo, simbolizando pelo templo. E João fala do político e do religioso, porque aqui nós vimos claramente as duas bestas como esses dois desdobramentos do governo futuro do anticristo, que terá em si mesmo um aspecto político e religioso. O político, um poder político-religioso contrário a Deus. Isso será o governo do anticristo que revelará. Um poder político-religioso. É até curioso hoje em dia se falar de um poder político-religioso, alguém vai dizer, mas não tem separação de igreja e Estado, essa bobagem que fala hoje em dia. Na verdade, se nós lemos claramente a palavra de Deus, nós lemos que esse poderio político-religioso já apareceu outras vezes em oposição a Deus. Nas Sagradas Escrituras já apareceu outras vezes. No mundo antigo, por exemplo, José foi chamado para ser um ministro lá do Egito e casou com a filha do sacerdote Dion. Era um poder religioso, assim, político religioso. Ele casou, o sogro dele era um elemento religioso, mas que, de certa forma, também tinha um aspecto do poder do Egito Antigo. Então, o poder político e religioso sempre existiu no mundo antigo. Os próprios soberanos da antiguidade eram cridos como descendentes dos deuses, os filhos dos deuses, era comum isso. Então, esse aspecto político e religioso sempre existiu, na verdade. Político religioso ou igreja e Estado, é como se fala hoje em dia. Daniel, por exemplo, ele está entre os sátrapas, entre os caldeus, que são aquele aspecto religioso da Babilônia antiga. O que vai acontecer aqui, na verdade, no fim dos tempos, é como se fosse uma reedição de Nimrod. Um tipo de Nimrod 2.0. Nós lemos lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis,
nós leremos lá que o primeiro monarca mundial lá foi Nimrod, o primeiro que adquiriu um grande poder. E ele construiu uma torre, chamada Torre de Babel, que na verdade era um imenso de um zigurate que pretendia tocar o céu. Então, esse intento de Nimrod que foi frustrado alcançará a plenitude na pessoa do anticristo em nossos dias, um poder político e religioso formidável. Em 2 Tessalonicenses 2:8-9, como já disse antes, a besta será revelada em um momento específico. Se aqui nós vemos que a primeira besta é essa que tem o corpo de leopardo, boca de urso, pés de urso e boca de leão, se ela está, de certa forma, assim, imbuídas ou escondidas, de certa forma, em processos que estão no mundo, o fato é que ela mostrará a cara num dado momento. A mensagem de 2 Tessalonicenses 2:8-9 é que o anticristo só será revelado no momento propício. Apenas quando vier o tempo mesmo designado por Deus, soberanamente por Deus, é que ele mostrará a cara. O mundo estará preparado para esse poderio. Por enquanto, ela estará entremeada nos cursos desse mundo. Porque Paulo diz, o mistério da iniquidade já opera, diz lá em Tessalonicenses. E João mesmo diz, porque sobre o anticristo, João diz, acerca do qual ouvistes que vem e que presentemente já está no mundo. Isso diz na primeira carta de João, no capítulo 4. Tanto João quanto Paulo dizem que esse sujeito oculto aí, que é o antimessias, que é o anticristo, ele está assim, imbuído de um processo, mas mostrará a cara num determinado momento. E aqui fala que as pessoas que adoraram a besta receberão certa marca, que é o 666, a coisa mais assim, famosa, por assim dizer, um dos temas mais famosos da Bíblia inteira, e principalmente do Apocalipse, é esse número 666. E aqui, no caso, é um tema assim, bastante comentado e bastante especulado. Algumas pessoas acreditam que seja um chip, um tipo de marca assim, física na mão, e que terá que passar por um scan para poder comprar ou vender. Parte dessa questão já existe na China atualmente. Na China, as pessoas vão com um celular, fazem uma leitura lá de um QR Code, e aquilo ali é um crédito que eles têm, um crédito social. E o dinheiro deles não existe de maneira física, está no sistema. E nós temos vendo em nossos dias essa iniciativa de fazer com que se extinga dinheiro físico e que o que se tem, os cidadãos, é o crédito. Isso vai abrir uma porta tremenda para que as pessoas não possam comprar ou vender, a não ser que tenha a marca da besta. Vai abrir um acesso tremendo a isso, na forma de um poderio, de um acesso de mercadorias e de bens de consumo, que só poderá ser liberado através da apresentação de uma identidade pessoal. Não necessariamente um chip implantado. Pessoalmente, eu não acredito que o sinal da besta em si seja isso, em si mesmo seja isso. É parte disso no sentido do poder secular, o poder do mundo, o poder da besta, assim, que obviamente sancionará ou vai aplicar sanções ou retaliações contra pessoas que não a adoram. E aí vai ser fácil fazer isso, porque se tiver um sistema unificado baseado em leitura biométrica, pronto, já está completo o domínio. E a humanidade claramente está caminhando para isso em nossos dias. As pessoas que não se sujeitarem a isso serão perseguidas. Agora, o que eu vejo aqui pessoalmente, que eu acredito, é que João não está falando exatamente de uma tecnologia, e sim aquilo que é a marca da besta no sentido espiritual ou moral. A marca da besta, no caso, na mão ou na fronte, é a adesão à filosofia da besta. Não a marca, assim. Tendo ou não essa marca física, o fato é que as pessoas que tiverem a marca são pessoas que se sujeitarão de mente e de coração a esse domínio. É uma referência inversa de Deuteronômio 6:4-8. Porque lá em Deuteronômio se diz, essas palavras da lei, tá em tua mão, aqueles filactérios que até os sacerdotes usavam, os filactérios que eram um adorno externo mesmo, na testa, amarravam na testa. E aqui em Deuteronômio 6:4 diz para atar na testa as palavras dessa lei, atar no pulso. Então aqui ó, a marca da besta na mão ou na testa é uma referência inversa de Deuteronômio 6:4-8 nesse sentido. Se lá se refere à palavra de Deus, que nós devemos ter sempre em mente e ser parte das nossas atitudes, isso é a testa e a mão, no caso, a nossa mente e as nossas ações, aqui fala que vai receber a marca na fronte ou na mão também por essa adesão moral. Aqui a expressão é essa, porque a Bíblia está o quê?
dialogando com a própria Bíblia. Então, aqui, provavelmente, o Apocalipse está fazendo referência a essa passagem de Deuteronômio, assim como faz com todas as outras simbolizações que são a plenitude ou uma referência daquilo que já está em outras passagens da Escritura. Então, pessoalmente, eu acredito assim, que Deus está profetizando uma tecnologia, um chip, uma educação. Não, ele está falando apenas daquilo que vai ser, no caso, a mente e as ações das pessoas que aceitarem nada besta. Isso seria a marca na fronte ou na mão. O pensamento e as ações. O alinhamento filosófico com a filosofia da besta. E quem não aceitar isso vai ser perseguido. Por quê? Porque o contexto geral do fim da qual emergirá a besta é um contexto de grande apostasia, ou seja, muitas pessoas, a igreja, em grande parte, vai se desviar. E aqui, como já disse antes, se desvio não será necessariamente um abandono da fé, mas, em grande parte, também uma distorção de seus conteúdos. Porque a apostasia aqui não é apostasia de pessoas que saem da igreja apenas, mas de pessoas, de pastores e de irmãos que ficam aderindo a doutrinas erradas, que é tão comum hoje em dia. Doutrinas que estão, assim, distorcendo a palavra de Deus. É parte também da apostasia isso. Esse contexto também da besta é o contexto geral do fim. Tem a grande tribulação, que não é necessariamente um período fechado de 7 anos, é um período que vai se agravando cada vez mais, as coisas vão piorando no mundo até culminar em um período insuportável de grande tribulação, como profetizou Jesus e como profetizou Daniel antes dele, grande tribulação, e um governo mundial que é, no caso aí sim, o domínio da besta, que se revelará na pessoa do anticristo. E aí esse 666 vai ser a adesão moral das pessoas a esse pensamento, a essa filosofia. E os que rejeitarem serão a igreja, serão perseguidos inevitavelmente, porque o contraste será grande. E nesse período, então, o selo de Deus será o contraste com a marca da besta. Se o selo de Deus na fonte nós não entendemos que é uma marca física imprimida na fonte, então a marca da besta tampouco não é uma coisa física necessariamente. Tanto o selo de Deus quanto a marca da besta são selos de propriedade daquilo que nós temos na nossa mente e nas nossas ações. Simplesmente isso. E o contraste aqui será um contraste moral. Não será um contraste assim que passa por um tipo de tecnologia. A tecnologia será apenas um aparato para a implementação desse domínio, mas não será a tecnologia o ponto principal, e sim o selo de Deus, ou o selo do Espírito, ou a identidade de Jesus, em contraste com a covardia e a desistência daqueles que servirão a besta. Seja por covardia, seja por adesão mesmo. De qualquer maneira, os covardes não darão no reino dos céus também. Então, ser morno é aderir à besta do mesmo jeito. Então, esse é um período então de grande provação. E não haverá neutros nesse tempo. O que nós temos que atentar, nós aqui em outubro de 2021, no dia 18 de outubro de 2021, é atentar para essas coisas, vermos as coisas como estão rumando para esse tempo, claramente rumando para esse tempo. O palco geral desses dias já estão sendo claramente construídos em nossos dias, em outubro de 2021. Nós temos que atentar a isso e nos basearmos em Paulo lá em Efésios, onde ele diz: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. E depois de vencer tudo, permanecer firme. Temos que fazer isso agora, nos revestir de toda a armadura de Deus agora, para que, quando chegar os dias maus, estejamos prontos para ele e permanecemos firmes, porque é assim que vencemos, mesmo em face da morte. Amém? Deus abençoe.